Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, o espaço em que o torcedor cruzmaltino encontra informação séria, respeito à tradição e lembranças dos tempos gloriosos. Aqui, a memória de ídolos como Roberto Dinamite, Edmundo e Juninho Pernambucano continua viva, fortalecendo o orgulho de quem viu o Vasco se tornar gigante não apenas no Brasil, mas no mundo. Hoje, a notícia que chega até nós não é nada agradável. O adversário da vez, o Fluminense, em declaração polêmica, afirmou que enfrentar o Vasco na próxima partida da Copa do Brasil será moleza. Uma fala carregada de desrespeito que reacende rivalidades históricas, inevitavelmente, fere a dignidade de uma torcida que sempre esteve ao lado de seu clube em momentos de glória e de dificuldade. Se você, torcedor cruzmaltino, deseja acompanhar de perto todos os bastidores dessa provocação, entender a repercussão nos vestiários de São Januário e refletir sobre o impacto dessa declaração na preparação da equipe, já deixe o seu like. Inscreva-se aqui no Gigante da Colina em Foco e comente: o Fluminense errou ao desrespeitar o Vasco? A polêmica teve início após uma entrevista coletiva concedida por membros da comissão técnica do Fluminense. Durante a preparação para o confronto válido pela Copa do Brasil, um dos dirigentes declarou que o sorteio havia sido favorável, pois o Vasco é uma equipe acessível, sem grandes ameaças. A frase ganhou repercussão imediata, causando revolta entre torcedores e despertando lembranças da histórica rivalidade entre os dois clubes cariocas. O clássico entre Vasco e Fluminense sempre foi marcado por equilíbrio, tensão e partidas memoráveis. Chamar o Vasco de moleza não apenas ignora esse contexto, mas também representa um menosprezo a uma das instituições mais tradicionais do futebol brasileiro. A imprensa esportiva rapidamente repercutiu a declaração. Alguns comentaristas apontaram o excesso de confiança tricolor como um risco, lembrando que a história já mostrou inúmeras vezes que o Vasco cresce em jogos decisivos. Outros, porém, consideraram a fala apenas como parte da estratégia de provocar o adversário antes do duelo. Nas redes sociais, a torcida cruzmaltina reagiu com veemência. Diversas mensagens destacaram que o Vasco, mesmo em fases complicadas, sempre demonstrou grandeza diante de rivais que o subestimaram. A lembrança de confrontos emblemáticos, como as vitórias sobre o próprio Fluminense em finais regionais e nacionais, foi trazida à tona como resposta. Jogadores do Vasco, em entrevistas recentes, evitaram entrar em polêmica direta, mas deixaram claro que a fala não passaria despercebida. Um dos atletas mais experientes afirmou que respeito é fundamental no futebol, e quando ele é quebrado, a resposta vem dentro de campo. A diretoria vascaína também se pronunciou. Em nota oficial, repudiou as declarações vindas das Laranjeiras, ressaltando que o clube carrega consigo uma história de lutas e conquistas que não pode ser ignorada. O comunicado ainda destacou a importância de manter o espírito esportivo e o respeito mútuo, especialmente em competições de caráter nacional. Para os torcedores mais antigos, a situação trouxe à memória os tempos em que o Vasco não aceitava provocações e respondia com vitórias históricas. Recordações de Roberto Dinamite marcando contra rivais em momentos decisivos, ou de Juninho Pernambucano comandando a equipe em conquistas expressivas, voltaram ao debate como inspiração. Especialistas em rivalidades futebolísticas lembram que declarações como essa costumam servir de combustível para o time que foi menosprezado. O Vasco, mesmo vivendo momentos de reconstrução, pode transformar essa provocação em motivação adicional para surpreender no confronto. Por outro lado, a fala do Fluminense também demonstra a confiança que a equipe tricolor tem no seu elenco atual, especialmente após conquistas recentes. Para eles, enfrentar o Vasco seria apenas mais uma etapa em busca do título. A Copa do Brasil, porém, é uma competição imprevisível. Muitos gigantes já foram eliminados em confrontos considerados fáceis no papel. E é justamente essa imprevisibilidade que torna ainda mais arriscada a postura de menosprezo adotada pelo rival. No ambiente cruzmaltino, a comissão técnica está ciente do peso psicológico dessa declaração. Reuniões internas já foram realizadas para reforçar o espírito de união e resgatar a confiança dos jogadores, lembrando que clássicos não se vencem apenas com técnica, mas com entrega, disciplina e respeito à camisa que se veste. Torcedores organizados do Vasco anunciaram que irão lotar os treinos abertos antes do jogo, a fim de mostrar apoio incondicional e transmitir ao elenco a importância desse duelo.
A expectativa é de que o estádio esteja lotado, criando um clima de decisão desde o apito inicial. Jornais esportivos destacaram ainda que o Fluminense pode ter cometido um erro estratégico, já que a pressão agora recai sobre eles. Qualquer tropeço diante do Vasco será visto como um vexame, justamente por terem proclamado confiança exagerada. Enquanto isso, os bastidores de São Januário estão em ebulição. Jogadores, comissão técnica e dirigentes compreendem que o clássico pode redefinir o rumo da temporada. Uma vitória diante do Fluminense não apenas garantiria avanço na Copa do Brasil, mas também devolveria moral e confiança ao grupo. A torcida do Vasco, por sua vez, já projeta a partida como uma oportunidade de resgatar a autoestima do clube. A frase moleza foi transformada em motivação coletiva. Muitos torcedores prometem levar faixas e cânticos de incentivo para mostrar que o gigante da colina jamais será tratado com desdém. Antigos jogadores do Vasco também se pronunciaram. Ex-craques como Edmundo e Felipe lembraram que, em suas épocas, provocações desse tipo eram respondidas dentro de campo com intensidade e vontade. Ambos reforçaram a importância de usar essa declaração como combustível positivo. A atmosfera para o jogo, portanto, está carregada de expectativa. O clássico, que já teria peso natural por ser um confronto direto em mata-mata, ganhou contornos ainda mais emocionais com a fala polêmica. Resta agora aguardar como o elenco cruzmaltino irá reagir dentro das quatro linhas. A resposta dada diante de tamanha provocação poderá se tornar um capítulo memorável na história recente do Vasco da Gama. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. A declaração do Fluminense, tratando o Vasco como um adversário moleza, pode ter efeitos significativos sobre o comportamento e a preparação do elenco cruzmaltino. Em primeiro lugar, funciona como uma ferida no orgulho coletivo da equipe e da torcida, exigindo uma resposta à altura. No aspecto psicológico, a fala tem potencial para unir ainda mais o grupo. Jogadores que antes estavam pressionados por resultados instáveis agora encontram uma motivação clara: provar que o Vasco jamais poderá ser desrespeitado. A comissão técnica deve explorar essa situação como combustível motivacional. Treinamentos mais intensos, discursos que resgatam a história do clube e referências a vitórias emblemáticas tendem a ser utilizados como ferramentas de preparação. Do ponto de vista tático, a declaração também pode ter impacto. O Vasco pode adotar uma postura mais aguerrida, priorizando a solidez defensiva e a disciplina, para frustrar o excesso de confiança do adversário. Ao mesmo tempo, a pressão agora recai fortemente sobre o Fluminense. Caso não confirmem o favoritismo que declararam, estarão sujeitos a críticas ainda mais severas. Isso pode abrir espaço para o Vasco jogar com inteligência, explorando os nervos do rival. Na torcida, o efeito já é nítido. O sentimento de revolta transformou-se em expectativa e em promessa de apoio incondicional. A energia das arquibancadas poderá servir como 12º jogador, lembrando os tempos em que São Januário era palco de grandes conquistas. O elenco cruzmaltino, especialmente os atletas mais jovens, pode se beneficiar desse respaldo emocional. Jogar com o apoio de uma torcida inflamada é uma experiência que reforça a confiança e a entrega dentro de campo. Historicamente, provocações dessa natureza sempre tiveram efeito contrário quando o Vasco esteve em campo. Grandes vitórias vieram justamente em momentos em que o clube foi tratado com desdém. Essa memória coletiva é uma arma poderosa. Para a diretoria, o episódio também representa uma oportunidade de reforçar o discurso de reconstrução e resgate da dignidade vascaína. Mostrar que o clube não se intimida é fundamental para manter a confiança da torcida no projeto. O jogo em questão, que já era importante pelo caráter eliminatório, passa a ter um peso simbólico ainda maior. A vitória não significaria apenas a classificação, mas também a reafirmação do Vasco como instituição de respeito. Em termos de imagem, responder positivamente dentro de campo pode reverter a narrativa negativa que o rival tentou impor.
Uma atuação convincente é capaz de transformar a fala de um moleza em um dos maiores equívocos do adversário. Se, por outro lado, o Vasco não corresponder, o impacto será doloroso. Ser derrotado após tamanha provocação reforçaria críticas e aumentaria a pressão sobre elenco e diretoria. Por isso, o jogo se torna decisivo não apenas no resultado, mas na construção de identidade do clube neste momento. O corpo técnico sabe que não se trata apenas de futebol. É uma questão de honra, de respeito à história construída por lendas como Roberto Dinamite e Juninho. Usar esse legado como inspiração pode ser o diferencial no desempenho. O aspecto físico também ganhará importância. O Vasco precisará demonstrar entrega total, correndo cada metro do gramado, para mostrar que o Gigante da Colina não é adversário simples em nenhuma circunstância. Além disso, a repercussão midiática nacional aumenta a responsabilidade. O clássico passa a ser acompanhado por torcedores de todo o país, que esperam ver se a ousadia do Fluminense terá ou não consequências. Do ponto de vista estratégico, a provocação pode até facilitar o trabalho do Vasco. Jogadores não precisarão de motivação extra, a frase dita pelo rival já fornece o estímulo necessário. A pressão também recai sobre cada decisão de arbitragem, cada detalhe da partida. Qualquer lance poderá ser interpretado como resposta direta à falta de respeito demonstrada pelo adversário. A longo prazo, episódios como esse reforçam a necessidade de o Vasco manter firme a sua postura. Ser grande é não se intimidar diante de palavras, mas responder com atitude, dedicação e, principalmente, vitórias. Portanto, o impacto dessa declaração vai muito além de um simples pré-jogo. Trata-se de um capítulo de rivalidade, honra e tradição. Se bem aproveitado, pode ser o estupim para que o Vasco transforme uma provocação em um marco de retomada. O Gigante da Colina tem agora diante de si a oportunidade de transformar o desrespeito em combustível para uma noite histórica. A resposta só poderá ser dada dentro das 4 linhas, e será lembrada por décadas, seja qual for o resultado. Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada. Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.